Do Senhor Jesus, bom dia. Eu venho através desse vídeo contar um testemunho, o meu testemunho. Meu nome é Rafael Yuri e eu sou um ex-usuário de drogas. Eu fumava o crack, a pedra e bebia cachaça. Deus me deu duas filhas lindas, gêmeas, me deu uma esposa maravilhosa, a qual eu não dei valor. Comecei a beber e depois ia para droga, a desculpa do sará, da cachaça, assim como os outros usuários que usam me compreendem aí. O que eu quero dizer é que foi uma progressão terrível. Eu fui de uma pessoa de família, com seu próprio carro, limpo, tendo nome, crédito, moral, a uma pessoa que foi se perdendo cada vez mais, como uma escada descendo. Eu perdi o meu nome, eu perdi minha moral, eu perdi meu crédito, eu passei a andar sujo, passei a andar fedendo e a família foi obrigada a colocar uma medida protetiva, não tinham mais confiança em mim. E o Senhor decidiu mover para fazer na minha vida. Creio da parte do Senhor que eu fui livrado da morte 2 semanas antes de acontecer, onde eu já estava ouvindo vozes e essas vozes faziam ciladas para mim. E não tinha mais paz. Andava pelas ruas desnorteado, sem ter paradeiro. E o Senhor Deus teve piedade. Levou um pastor chamado Dorival Chalegre à minha casa, casa da minha mãe. E o Dorival orou. E ele fez uma oração diferente. Ele disse: Dona Rosane, o Rafael não precisa que a gente ore por ele para ele ser livrado, para ele ser abençoado. Do que o Rafael tem medo? Ela disse: o Rafael tem medo de ser preso. Então vamos orar para ele ser preso. E oraram. Oraram 6:30 da tarde. E quando foi 2:30 da madrugada, eu estava preso. Na mesma noite, na mesma madrugada, eu fui preso. No outro dia já fui solto. Novamente nas ruas, voltei às drogas. E depois de alguns dias, em um momento de lucidez, o Senhor me deu um pensamento. Eu estava deitado em um sofá velho, uma casa já abandonada de um usuário de drogas também, olhando para cima, barulho de carro de polícia para o lado de fora, certo medo. E me veio o pensamento, minhas filhinhas lá, minha esposa lá na nossa cama, e eu aqui. E eu me levantei. Umas 3 horas da manhã isso estava acontecendo. Mesmo com medo da polícia, eu fui até a casa de minha mãe, pedi ajuda. Ela me aceitou, permitiu eu entrar. E ali eu passei aquele restante de noite acordado e no outro dia já fomos à comunidade. Eu não quis ficar, comecei a ir a igrejas, ia a um encontro, no anfiteatro eu fui também. E ali eu ouvi o hino Vai Passar de Eliane Fernandes. Neste hino, diz: o Senhor te viu chorar num canto escondido, você mal conseguia falar, mas Deus ouviu o seu gemido. Passado alguns dias, conversando com a minha esposa, ela permitiu ver as filhas. Fui até lá, brinquei com minhas crianças, reatei o casamento. Porém, minha esposa não me aceitava dormir em casa, tinha medida protetiva ainda em vigência. E de dia eu ia até lá. Certo dia, eu recaí e voltei já de madrugada pedindo à minha mãe que mentisse para a minha esposa, não contando o que tinha acontecido. Minha mãe viu que eu não tinha força sozinho e contratou uma clínica involuntária, compulsória. Vieram 3 homens à minha cidade, Olim de Moura, Rondônia. E esses homens me cercaram, fui obrigado a entrar em uma ambulância.
Minha mãe apareceu na porta e eu, de dedo, mostrei para ela: você não tem mais filho, você não tem mais filho. Falando com raiva pelo que ela estava fazendo. E fui levado a Pontes Lacerda, Mato Grosso. Chegando lá, muros altos, serpentina, cerca elétrica e um pátio, 65 homens. E ali começava um trajeto difícil. Nós dormíamos presos nos quartos. De manhã cedo eles abriam a porta, batiam a mão no interruptor e... todo mundo de pé aí, vamos acordar, olha o provérbio lá, arruma as camas. A gente arrumava os lençóis, arrumava o travesseiro, escovava os dentes e ia para o provérbio. A primeira parte do nosso dia era a leitura bíblica. Depois, café da manhã. E depois laborterapia, onde que a gente limpava os quartos, lavava banheiros, lavava a clínica, limpava todo o espaço. E aquela rotina de estar de sob ordens deles começou a ficar pesada para mim. Eu que não era uma pessoa que já tinha sido preso e também não tinha passado por algo daquela forma. No quinto dia, eu, lembrando de minhas filhas, comecei a pedir ligação, e no quinto dia eu quis brigar, eu quis contender com o coordenador-chefe e eles me amarraram. Foi necessário, estava descontrolado e foi muito difícil ser amarrado daquela forma. Eu não esperava. E no outro dia, o coordenador chegou na beira da cama e falou assim: tá brabo ainda? Eu quero te soltar. Você tá brabo? E eu falei: não, Fernando, queria falar com as minhas filhas somente. Não, eu tô perguntando se você tá bravo. Eu quero te soltar. Eu falei: não, pode soltar. E aí me desamarraram. E eu agora estava ali, próximo daqueles homens que tinham me amarrado, tendo que ouvir as ordens deles. E aquilo pesou ainda mais para mim. Eu comecei a caminhar lá assim, de cabeça baixa, passos curtos, sofrendo. E como pro lado de fora eu estava levando o meu corpo à destruição, sabia que a família recebia fotos todos os dias, já temia que não iam me tirar de lá assim, com facilidade. Passado alguns dias, conversei com minha mãe, contei a ela que tinha sido amarrado. Ela disse que ia ver, mas logo nos próximos dias começou uma conversa de 9 longos meses, aonde o meu ser ainda descaiu mais. Comecei a chorar, abundantemente. E eu me lembrei daí. Deus, Ele tem poder, Ele que vai me ajudar. E me ajoelhei e comecei a chorar para Deus. Chorar. E abri a palavra de Deus. Meu Deus do céu, me tira daqui, eu não aguento mais. E chorava. E o Senhor me ouviu. Eu, conforme lia, eu recebia uma frase dentro dos versículos. A primeira foi: um dentre vós irá escapar. Digo e faço isto para que saiba que eu estou contigo. Eu li essa frase. Passado 2 dias, um homem fugiu, escapou. Continuei sofrendo, chorando e pedindo a Deus para sair, que Ele me ajudasse. Comecei a ter sonhos. Vocês se lembram que eu disse: você não tem mais filho, você não tem mais filho. Para a minha mãe, eu disse a ela na saída da cidade de Rolim de Moura, dentro da ambulância. E lá dentro eu tive um sonho. No sonho eu entrava em uma casa e via um caixote do lado direito no canto da casa, no cômodo.
E um homem resplandecente passou em minha frente, vindo de uma porta que vinha de outro cômodo. E foi até o caixote e bateu na tampa do caixote. A tampa do caixote havia abrido e eu vi o rosto de minha mãe lá. Minha mãe estava dentro do caixote. Eu corri para cima dele e bati nele. E fui batendo nele, batendo nele. E ele veio para a porta onde eu entrei. Eu fui para cima dele, eu olhei para baixo, eu não tinha minhas pernas. Estavam curadinhas, mas não tinha, né, mais as pernas. Eu continuei batendo nele e ele caiu. E eu fui pro caixote. Falei, ele que te pôs aí, mãe, ele que te pôs aí. Foi, filho, foi, filho. Não se preocupa, mãe, não se preocupe. E fui começando. Ele caído e eu na porta com o pauzinho na mão, cuidando de minha mãe. E ali eu acordei, dentro do quarto, na clínica, sem poder ligar, sem poder saber como minha mãe estava. E o Senhor me fazia entender que a raiva, você não tem mais filho, você não tem mais filho, estava na carne. Dentro aqui, ó, é amor. É amor. Eu lutaria pela vida da minha mãe. E fiz oração. Deixa ela viver, Deus, deixa ela viver. Meio inconstante falei, se for preciso, tira minhas pernas, como estava no sonho, mas deixa ela viver. E o Senhor me ensinou o que é a carne, a vontade da carne, a raiva, e o que é realmente a verdade que existe. E eu continuei chorando dentro daquela clínica e pedindo ajuda ao Senhor, abrindo sua palavra. Passado alguns dias, o pastor de lá disse que ia me levar na igreja. E para quem está dentro de uma clínica fechada, sofrendo, chorando, o tempo não passa da mesma forma. É demorado, é aquele pátio. Você olha para lá, é o pátio, você olha para cá, é o pátio. É aquele pátio o dia todo. Então, é sofrido. E eu fiquei da terça até no domingo esperando essa saída. Eu queria sair dentro daqueles muros um pouco. No domingo ele não veio. Mas na outra semana, terça-feira, eu li na palavra de Deus: farei coisa nova, tu irás sair. Uma frase dentro do versículo novamente. No outro dia, como que um três-sol aqui no canto do olho começou a doer, começou a me incomodar. E uma carne cresceu por cima do meu olho e inchou o meu rosto. E eles tiveram que me levar para Ponte Lacerda, no hospital. Fui até o médico, me passou remédios, voltei para a clínica. A enfermeira da clínica olhou, falou que precisava de oftalmologista, me levaram ao oftalmologista em Ponte Lacerda novamente. O oftalmologista pediu uma tomografia da minha cabeça. Andei a pé, só eu e o coordenador-chefe dentro de Ponte Lacerda. E fomos até uma ambulância, pegamos a ambulância, fomos até um outro hospital particular fazer a tomografia. E na volta para casa, dentro da ambulância, na minha mente estava: farei coisa nova, tu irás sair. Deus falava para mim na Bíblia e cumpria depois. Falava e cumpria. E eu fui recebendo assim do Senhor a fé. Eu comecei a perceber que Ele estava fazendo. Comecei a perceber que aquelas frases se cumpriam, aquelas que eu lia que estavam na minha mente se cumpriam. E eu comecei então a pedir a Deus para sair, com fé agora, e abri. E Ele disse: aceita a minha correção, a minha casa ficará vazia. E eu disse a Ele: esse lugar vai ficar vazio, tem 65 homens aqui dentro. Eu acreditava que era a clínica, que era a casa de Deus. Mas Deus, depois de um tempo, me ensinou o que é a casa. Meu corpo, eu sou casa. Então, continuei chorando, pedindo a Deus. E comecei a fazer compromissos. Eu vou pregar todos os dias a tua palavra. Todos os dias eu vou falar do teu nome. E comecei a servir ao Senhor lá dentro. Convidar os jovens para ir no canto da piscina. E ali nós orávamos. Ali nós líamos a palavra. Ali a gente louvava. Alguns iam, 2, 3, 4. E comecei a fazer meu ID assim. E comecei
a novamente pedir, clamando ao Senhor para sair daquele lugar e receber em sua palavra. O Senhor levou um missionário até a clínica, e aquele missionário, em uma oração em línguas, ele orando, e um jovem caiu. Um jovem chamado Alzamor, um menino responsável, um menino sério, não era de brincadeira, caiu em cima de uma cadeira branca dessas de plástico que quebrou a cadeira na queda. E eu comecei a sentir a minha palma da mão esquentando, como se tivesse uma pequena chama próximo da mão. Meu braço arropiou. Eu vi que um homem veio lá da frente, agachou perto dele e começou a orar. E eu senti vontade de orar por ele também. Naqueles passos da onde eu estava até onde o jovem estava, cerca de 3, 4 metros, aquele homem se levantou, ele estava tremendo no chão. Eu com a palma da mão quente, eu cheguei e agachei perto dele. A hora que eu coloquei a mão nele, ele ficou quietinho, abriu os olhos. Eu orei normal: sai dele em nome de Jesus e não vem para mim. E passado alguns dias ele chegou em mim, falou: Rafael, você sabe alguma oração? Eu falei: não, por quê? Porque aquele dia eu estava vendo e ouvindo tudo, mas meus nervos estavam travados e os meus pensamentos embaralhados. Eu vi aquele homem chegando próximo de mim e orando por mim, mas quando você encostou em mim, tudo voltou ao normal. Eu falei: aos amores, comprova o que eu estou vivendo. Deus está falando comigo, Deus está falando comigo. E me alegrei naquele momento. Nos próximos dias continuei chorando e sofrendo. Isso concretizava, consumava o que está escrito em Jeremias. O barro estava sendo batido, eu fui moído para ser refeito um vaso novo, no choro. E o Senhor Deus me dando palavra e falando comigo, me dando sonhos. Certo dia eu pedi um abraço a Deus. Eu abri os braços para cima e falei: Deus, me dá um abraço. Quando eu falei isso, entrou no quarto o Fernando, o coordenador, que eu quis brigar. E ali novamente um ensinamento, eu entendi, desci da cama, eu estava na cama de cima do beliche. Ele tinha ido ao banheiro dentro daquele quarto. Quando ele saiu, eu estava no meio do quarto. Eu estendi a mão para ele e falei: você lavou as mãos? Ele falou: lavei. Falei: você me dá um abraço? Dou. Nós nos abraçamos. Eu disse: me perdoa. Perdoou. E ali o Senhor me ensinava a perdoar, perdoar. Eu perdoei. E o Senhor, nos próximos dias, continua me ensinando. Comecei a ter pensamentos repetitivos na minha mente. Eu estava preso naquele lugar e fui tentado certo dia. O pensamento repetitivo era: quando a minha mãe me ligar, eu vou falar para ela que eu vou botar fogo nos pastos. Nós possuímos um sítio de herança. Vou botar fogo nos pastos, vou botar fogo nas casas que é de madeira. E esse pensamento foi se repetindo a tarde toda, parte da noite. E no outro dia cedo eles entraram no quarto. Todo mundo de pé aí, vamos arrumar as camas ao provérbio lá. Rafael, acompanha a gente. Eu desci da cama, acompanhei eles. Quando chegamos no portão, eles abriram o portão, que eu olhei para o lado de fora, a minha mãe. Ela estava lá em Pontes Lacerda. Nós moramos em Rondônia, é em outro estado a clínica. E a minha mãe estava lá. E eu não sabia, mas o meu adversário, o meu inimigo espiritual, tinha visto ela comprando a passagem. E aquele dia, permitido pelo Senhor, creio eu fui tentado. Eles lançavam em minha mente esses pensamentos de colocar fogo. Mas quando eu vi a minha mãe, eu pude ter a escolha, o livre-arbítrio de escolher se eu dizia mal ou bem. E naquele dia eu fui vencedor. Eu abracei a minha mãe, eu chorei com ela, eu falei: mãe, eu te amo. Eu fiz o que Deus se agrada. E o Senhor Deus foi me dando graça, foi me dando palavra. E passado alguns dias, eu continuando chorando, continuando pedindo a Deus para sair de lá, eu li ao 24º dia do mês 9. Eu falei: será que Deus está falando que eu vou ficar aqui 9 meses? Eu falei: não, ele falou do mês 9. Mês 9 do ano é setembro. Estava no fim de agosto. E aí, começo de setembro, minha mãe me ligou.
Rafa, como é que você tá, filho? Mãe, você precisa ver, mãe. Deus está falando comigo, Deus está falando comigo. A senhora pode me tirar daqui? Rafael, você não vai conseguir aqui fora, filho. Fica sabendo que você vai ficar aí 9 meses. Um dia depois do seu aniversário, eu te tiro daí. Eu falei, mãe, o meu Deus me disse que eu saio daqui esse mês. E eu não te digo o dia para que não quebre o encanto. Ainda disse essa palavra encanto. E dia 24, de manhã cedo, a minha mãe estava lá sem saber. Ela não sabia, mas Deus tinha me dito. Ao 24º dia do mês 9º, e exatamente no dia, 20 e poucos dias antes revelado, a minha mãe estava lá. Esse é o meu testemunho. Eu saí daquela clínica e hoje eu sirvo a Deus, em nome de Jesus. Prego sua palavra e prossigo perseverando. Perseverem em seus ides, irmãos. Continuem servindo. É muito importante. Agradeço.